Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão, que recém a última partida venceu o Juventude por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, agora vira o canhão para a partida contra o Estudiantes, partida pela Copa Libertadores da América. E a imprensa esportiva repercutiu essa partida, inclusive os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre isso, e o Galvão Bueno debateu aí sobre o Flamengo do técnico Felipe Luiz, exaltou, né, o Flamengo do técnico Felipe Luiz, falando aí sobre a qualidade do trabalho que o técnico vem exercendo no Flamengo. E vamos também analisar o Vene Casagrande aí falando sobre essa preparação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes, que para muitos é a partida do ano para o Flamengo. Chega mais, daquela moral, explode o dedo do like, vamos bater juntos aqui uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo, tá bom? E coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Créditos, canal ESPN Brasil, Vene Casagrande, canal da Band, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Ô, Capita, você acompanhou, né? Uma das notícias envolvendo o Flamengo no final de semana. O próprio Felipe, também na mesma entrevista, admitiu que o Fenerbahçe o procurou. O Fenerbahçe, tão familiar a você construiu, escreveu, acima de tudo, uma história linda no futebol da Turquia, no Fenerbahçe. O José Mourinho, que não conseguiu nem perto do que você conseguiu lá na Turquia, acabou sendo demitido depois da eliminação na fase preliminar da Champions para o Benfica do Luizão. Mourinho acabou recebendo o bilhete azul e convidaram o Felipe para o lugar dele. O Felipe respondeu, agradeceu, né? Claro, e respondeu, não é o momento. Tá certo, Felipe Luiz? Eu acho que tá certo. Acho não, tenho certeza que tá certo. Enfim, todo o meu respeito ao Fenerbahçe, né? É um clube que é gigante na Turquia, que contratou bons jogadores, né? O Ederson, o goleiro, foi para lá agora. Enfim, outros jogadores de renome internacional. Mas acho que o Felipe, ele planeja muito bem a carreira, né? Eu acho que ele, além do sentimento que ele tem pelo Flamengo, ele sabe que tem grandes possibilidades de continuar marcando o seu nome na história do clube, né? Um clube gigantesco como o Flamengo, com conquistas. O Flamengo está se encaminhando muito para isso, né? Pelo menos pela forma de jogo, pelo elenco montado, pela capacidade dele também. A gente tem a certeza que a carreira do Felipe, ela é longa, duradoura, e que ele planeja muito bem os passos que ele dá, e é muito bom essa decisão para o flamenguista, para nós também que acompanhamos o trabalho dele, porque ele acrescenta muito. Assim, a gente fala do elenco do Flamengo, a capacidade de elenco, a qualidade dos jogadores, mas tudo é muito conectado, né? Tem muito a mão dele nesse jeito do Flamengo jogar, esse time que marca com pressão alta, que cria conexão entre os jogadores, que dá segurança, né, para que as coisas funcionem muito bem dentro do campo. É um cara super sistemático, conhecedor de futebol, então é isso. Totalmente adaptado ao Flamengo, totalmente, né, existe um respeito muito grande com relação ao torcedor, à diretoria do Flamengo, sobre o trabalho do Felipe Luiz. Ele sabe dos objetivos que tem a cumprir ainda no clube, e a notícia é muito boa. Seria muito bacana tê-lo no Fenerbahçe assim, eu acho que daria muito certo pela maneira como ele pensa futebol, e o povo turco, o torcedor do Fenerbahçe também olha para essa maneira que ele trabalha, mas é bacana tê-lo aqui. Eu acho que tem muita coisa boa para ele conquistar no Flamengo ainda. Ainda vamos falar muito do Felipe Luiz. Só um alerta, a gente está ao vivo também no YouTube da ESPN Brasil com uma enquete no ar perguntando se o Cruzeiro, que agora há pouquinho derrotou de virada o Bahia em Salvador por 2-1 e está nesse momento na segunda colocação do Brasileiro, seguirá fazendo frente a Flamengo e Palmeiras. Enquete está dando que sim, 70% dos nossos fãs do esporte. Voltando ao Felipe, Fábio Santos, no momento não tem mesmo o que pensar, né? Chances mais do que reais de conquista do Brasileiro e da Libertadores lá pra frente, e de repente nem tão mais pra frente, ele consegue uma barca melhor. Eu acho que sim, eu acho que vai ser o percurso natural da carreira do Felipe, tipo, né? Exportação, né? Eu acho que é um cara que também não tem essa necessidade financeira de ter que tomar uma escolha assim, que nós tivemos treinadores que de repente está começando o início de uma carreira e passa essa oportunidade muito mais pela parte financeira do que qualquer outra questão, mas acho que é uma decisão inteligente. Eu acho que eu vejo o Felipe futuramente trabalhando num clube da Europa, futuramente sendo cogitado para a seleção brasileira, então acho que tudo acontecendo de uma forma natural, né? Hoje é um dos principais treinadores do país, está no melhor time da América, então tem que juntar títulos para a carreira, para se fortalecer ainda mais para no futuro. Eu acho que vai ser meio questão de tempo ele tá
está comandando uma grande equipe do futebol europeu. Algo raríssimo de acontecer. Historicamente, né, com treinadores brasileiros, já tivemos alguns em clubes importantes. Tivemos o Vanderlei no Real Madrid, o Filipão no Chelsea, o Filipão na seleção portuguesa. Isso eu tô falando de 25 anos para cá. Mas há mais ou menos 20 que a gente não tem um treinador brasileiro com destaque no futebol europeu, Luiz. É verdade. O Felipe Luiz já viveu muito tempo na Europa como Ele é uma jogador. figura já conhecida, Ele né? é uma figura conhecida. Ele tem a chance de fortalecer a sua carreira aqui no Flamengo. Reais, né? Chances reais de título, que provavelmente o Flamengo é o grande... Um dos dois leva. É um grande candidato Brasileiro ao ou título Libertadores, você acha? brasileiro. Um dos dois? Ou de Eu acho repente que até os mais dois? o brasileiro do que Libertadores, porque Libertadores, como é mata-mata, às vezes as coisas podem sair do controle. Mas o brasileiro vai ser muito difícil tomar o título do Flamengo. O último jogo é a prova disso, que era um jogo extremamente difícil, num campo difícil. Eu já joguei lá algumas vezes, nós jogamos, sabemos que é muito complicado, Você tá independente do Juventude. Jacone. Nossa, é difícil. Qual é a maior dificuldade lá? É o campo acanhado. Sim. Antigamente o gramado era pior que agora. Sim. Antigamente era um barro danado, campo pesado. A logística sempre foi mais complicada para lá. Hoje eu não sei como é que funciona. De repente tem Descer lá fretado direto, era mas sempre foi mais complicado. complicada. Mesma coisa do Chapecoense, né? Ganhar lá era difícil, né? O Flamengo deu uma amostra que vai ser muito difícil perder pontos e vai encaminhar para o título do Campeonato Brasileiro. O Felipe fez a escolha certa de manter aqui no Flamengo para se fortalecer, vai ganhar título, e o percurso dele com todo respeito ao Fenerbahçe, eu acho que é uma liga mais, provavelmente a Espanha, que lá ele já... Nosso novo gestorzão. Pode falar aqui que tem uma cabeça internacional, uma cabeça europeia, substituto de Fernando Praz no quesito de administração esportiva. Gestão do futebol. Gestão do futebol. Como é que hoje o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, vamos especificar no Campeonato Brasileiro, é visto na Europa? Em Portugal, por exemplo, as pessoas sabem o que está acontecendo? Em Portugal, sim. Apesar que o Campeonato Brasileiro tinha mais potencial para ser visto. Mais explorado. Mais explorado. Porque acontecem coisas, por exemplo, lá fora se fala muito dos treinadores que vão embora toda hora, que os clubes não são organizados para manter os treinadores. Então, A bagunça é conhecida. a bagunça. Mas o lado bom o pessoal comenta? O lado bom comenta. Comenta quando se vê o Flamengo, por exemplo, comenta porque tá jogando um bom futebol, né? Mas então, o Palmeiras, com o Abel Ferreira já há 5 anos, Palmeiras conseguindo resultados muito expressivos. Mas a gente não ouviu aqui nem buchicho de que algum clube importante da Europa estivesse de olho no Abel Ferreira. O Abel, como figura, como jogador, foi muito menor do que o Felipe Luiz. E isso, mesmo sendo uma função completamente distinta da de treinador, acaba contando para chamariz, para chamar atenção. Por que você acha que o Abel ainda não conseguiu alguma coisa importante no futebol europeu? Ele passou, né, só pelo PAOK, né? Então, mas depois do trabalho no Palmeiras. Eu acho que ele tem uma ligação muito forte com a presidente do Palmeiras aqui, né? Por isso que eu acho que ele não cogita ainda isso. Mas lá fora cogitam o Abel? Não, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Tá interessante. O cara ganhou até tudo interessante mais de uma vez. Porque ganhou tudo. O treinador português é muito respeitado lá fora também, né, dentro da Europa, né, toda. A Inglaterra tem uma porção. Você vê na Inglaterra, e eu nunca ouvi falar que queriam o Abel na Inglaterra, por exemplo. É estranho, é estranho. Tem algo a estudar. Mas às vezes eu acho que até se ele trabalhar essa possibilidade, quero trabalhar numa Premier League, eu acho que abrem portas para ele trabalhar. Eu acho que essa fidelidade com a Leila, eu acho que pesa bastante. Porque a gente viu o próprio Vitor Pereira, né? Quando saiu aqui do Brasil e hoje trabalha na Premier League e não é mais ou menos treinador do que o Abel, né? Eu acho que é mais essa questão de fidelidade com a própria Leila mesmo, de não sair para outro mercado, porque quando ele sair do Palmeiras, eu acho que abre qualquer janela pro Abel pelo trabalho que ele vem fazendo hoje no Palmeiras. Também tem o outro lado, né? Também tem um pouco de receio, talvez, da parte dele também, porque você vai treinar na Inglaterra, você vai treinar um grande clube como o Manchester United, por exemplo, você não vai ficar 4, 5 anos, talvez, né? Porque é mais competitivo. Aqui no Brasil,
treinando o Palmeiras, que tem mais, né? E se ele quiser ficar mais 15, ele fica, não pode? Aqui já tá confortável, né? Apesar que ele chega uma hora que a gente quer buscar algo mais, né? Mas aqui ele tá, aqui no Brasil tá confortável. A gente vai ter que entender também esse Competição lá fora é movimento outro do Felipe nível. Luiz, né? Se ele vai conseguir construir isso também no Flamengo, que é uma possibilidade também, né? Ele ganhar títulos, e o Flamengo hoje é um time que ele consegue segurar o treinador. Se não for um objetivo pessoal de trabalhar em uma grande Ou liga... se não for um Real Madrid da vida. Exatamente. O Flamengo tem essa capacidade, como o Palmeiras tem a capacidade de cada contrato ter uma remuneração, ter um reconhecimento pelo trabalho feito, e aí com conquistas, se talvez o movimento do Flamengo também não vai ser esse, né? De tentar segurar o Felipe, de oferecer bons contratos a ele, continuar oferecendo, né, jogadores de qualidade para que o Flamengo continue brigando por O Felipe tem um títulos. sonho declarado. Claro que é um sonho bem difícil de você tornar realidade, que é o de ganhar uma Champions League. Ele já, como jogador, esteve muito pertinho naquele segundo tempo da final de 2013, 2014, em Lisboa. Você estava nesse jogo? Gol do Sérgio Ramos. O Atlético de Madrid estava com o título da Champions na mão. Depois Perde duas de finais, né, Plirra? Eu não sei se ele estava na segunda, hein? Até o Joãozinho pode dar uma confirmada, porque alguns anos depois o Atlético perde de novo para o Real Madrid. Isso. Essa de 13 e 14, o time já tinha conquistado a Liga bem no ano em que o Real Madrid contrata o Bale e o Barcelona contrata o Neymar. Quem acabou com a taça foi o Atlético de Madrid. O Felipe foi super bem naquela temporada e quase coroou a temporada com o título da Champions. E ele tem isso no coração, esse desejo de um dia conquistar uma Champions League. E voltando só um pouco atrás do Felipe Luiz, né? É interessante o percurso que ele tá fazendo também, né? Porque ele sai dos 17 vai pro 20, aqui profissional. Então ele já sabe os jogadores que ele pode contar para a próxima temporada, por exemplo. Caso ele continue no Flamengo, né? Então, eu acho que tá tudo ainda prematuro, né? A carreira dele, né? Ainda... É incrível, né? Como o primeiro trabalho é brilhante. Mas é espetacular e ele vai O alcançar trabalho mais. dele traz muita coisa da Europa também, né? Conta muito a favor dele a passagem, os anos que ele ficou lá como atleta, mas também a mentalidade, né? A maneira como o Flamengo joga, como ele recebe esses jogadores que também vêm conta muito. da Europa também. Mas tem uma adaptação, né? O elenco- Ele recebe jogadores que estão aqui da base, como ele recebe, Mas né? a gente viu um monte de ele treinador consegue com extrair, elencos exatamente. fortíssimos do Flamengo não fazer a coisa acontecer. E bons treinadores Renomados. grandes, renomados. E experientes. E é isso que eu ia falar. Também existe a instabilidade do futebol brasileiro, independente de hoje ele está vivendo um grande momento, líder, tudo. No Flamengo, um tempinho atrás deu uma balançada. Eu não acho que times brasileiros seguram treinadores por 15 anos, independente se o treinador quer ficar ou não. Começa a perder uma, duas, três, perde um clássico. Balança. O Palmeiras e o Flamengo jogam contra argentinos essa semana. O Flamengo joga no Maracanã. Você estará lá, né, capitão? Estaremos lá, eu com o Você e Gianluca. Gianzito, teu filho. Vamos a passeio. Você prometeu a ele que vai estar no Maracanã. Você vai estar no Maracanã na tem quinta e no sentimento domingo. muito forte pelo Flamengo. Estudiantes e Vasco. É isso. Faremos uma viagem ao Rio e estaremos no Maracanã. Um nesses feriado 2 dias. prolongado É isso aí. rubro-negro. Pai e filha, é isso Vai aí. de avião? Vai valer a pena. Vai de avião. Nós vamos de carro bater no papo. E o Palmeiras num dia antes... Você vai com o seu carro. O Palmeiras, um dia antes, em Buenos Aires, no Monumental ali, com mais de 80 mil pessoas, vai enfrentar o River Plate. Aí a coincidência, River e Estudiantes se enfrentaram no final de semana pelo Campeonato Argentino. No campo do Estudiantes, o Estudiantes com um jogador a menos e mesmo assim deu River. O River não está jogando grandes coisas, tanto que quase para na fase anterior da Libertadores para o Libertar. Se classificou nos pênaltis, mas tem tradição, camisa, bons jogadores e esse estádio pulsante. A parada do Palmeiras é muito mais difícil que a do Flamengo? Eu acho que é mais difícil, Plínio. Não dá pra cair nessa armadilha de River, não tá fraco, não se encontrou. Tem um treinador muito bom que sabe onde ele tá trabalhando, né? Como você falou, por muito pouco não ficou na fase anterior por causa do Libertar. Acho que todo palmeirense torceu muito naqueles pênaltis, né? Mas os dois confrontos são difíceis. Palmeiras e Flamengo muito favorito, mas eu acho que o Palmeiras... Você acha que o Palmeiras é muito favorito ou é favorito? Pode ser favorito. Favorito, mas eu acho que vai enfrentar mais dificuldade do que o Flamengo. E Argentina e argentino, vocês sabem muito melhor do que eu.
Tem aquilo, desenho né? do primeiro Você, jogo. de repente, pode ter saído com um empate lá de Buenos Aires e achar que foi um bom resultado. E chega aqui, eles te complicam, né, Luiz? Dão a vida, eles sabem jogar, são chatos. Entendem o jogo. Entendem o jogo, catimba, são malandro. Entende muito bem. E a camisa pesa também, né? É uma camisa pesada da sul-americana aí. E o Palmeiras vai ter dificuldade, mas eu acho que o Palmeiras é favorito também. O Flamengo é muito favorito. O Palmeiras é... O Flamengo não classificar seria uma grande surpresa, né? Este Flamengo, do jeito que está estabilizadinho. Sem o O que caos. você acha, Luizão? Não, aí era o caos. Dos dois confrontos, fala um pouquinho dos dois confrontos. Pra mim, o Flamengo é muito favorito, como igual o Luiz falou. Agora o Palmeiras vai encontrar dificuldade, principalmente no lá, né? Porque os argentinos, eles sabem jogar essa competição. Eles podem estar com um time menor no campeonato, não tão bem, mas eles sabem jogar a competição, principalmente quando é contra o time brasileiro. Então, pra mim, o Flamengo é super favorito. A nossa enquete nesse momento no YouTube, temos uma enquete que tem a ver com isso e ainda inclui o São Paulo na história. Dos três, quem tem o caminho mais difícil ou mais fácil, Johnny? Mais fácil. Flamengo, São Paulo, que vai pegar a LDU, primeiro jogo em Quito, decidindo no Morumbi, ou o Palmeiras? Pra você. Não, o Flamengo, porque Mais fácil. tanto o São Paulo como o Palmeiras, eles podem se encontrar. E aí... Não, o caminho mais Aí fácil esse- nessa fase de nessa quarta de fase. final. Nessa fase é o Flamengo. Acho que é o Flamengo. É o Flamengo. Porque o Flamengo joga em casa também, né? E aí você imagina que o mas tô Flamengo dizendo, vai... aí os dois jogos, pensando nos dois Mas jogos. aí, então, porque assim, a gente tava falando um pouco sobre isso, né? O Flamengo joga em casa. A maneira como o Flamengo vem jogando, a pressão do Maracanã, a ideia do torcedor que a gente tem é que o Flamengo vai sufocar e vai fazer o resultado aqui já. Se o Flamengo leva uma vantagem pra lá, dificilmente o Flamengo perde essa Dois vantagem. gols de diferença, um abraço isso. pro Gaiteiro. Agora, o que pode acontecer é o contrário, né? Então, assim, o Palmeiras joga fora, o São Paulo joga fora, e são maneiras de pensar os jogos completamente diferentes. Vocês quatro preferiam decidir em casa ou fora de casa? Em casa. Eu prefiro em casa. Sempre em casa? Sempre em casa. Capita, Eu preferi em casa também. Luizão? Também em casa, também em casa. Mas acho que está mudando dependia do pouquinho. momento. Está mudando. Dependia do momento. Exatamente. Que às vezes era melhor definir fora, né? Porque às vezes de momento de turbulência, que o torcedor não tá tão assim alinhado com a equipe, às vezes é até melhor você decidir fora. Mas no momento que essas equipes vivem que a gente citou agora, melhor definir em casa. Então o Palmeiras está 4 pontos atrás do Flamengo, mas tem um jogo a menos. Se aproveitar esse jogo a menos, ficaria 1 ponto atrás do Flamengo. Calma, gente, eu estou falando da entrada, vocês já foram para a saída? Vocês já foram para lá para o outro lado? Muito obrigado. Vamos com calma, por favor. A gente chega tocando e depois bate no gol. Né? Então, o Palmeiras está 4 pontos atrás do Flamengo, um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Isso faz muita diferença. Se o Palmeiras aproveitar esse jogo que tem a menos, ficaria 1 ponto do Flamengo. Por isso que a gente diz que a briga está mais direta ali. O Cruzeiro tem os seus 47 pontos, mas tem um jogo a mais que o Flamengo e 2 jogos a mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras está ali, então, nessa posição. Mas o Flamengo lidera tudo, né? O Flamengo, se a gente... Primeiro nós vamos mostrar o outro lado. Mostramos o topo, agora vamos mostrar quem está brigando lá embaixo. Que a briga está feia. Agora vocês podem mudar a arte, por favor. Muito obrigado. Isso. O Atlético Mineiro tem 25 pontos e o Grêmio tem 25 pontos. Esses dois gigantes, campeoníssimos, eles estão a 3 pontos da zona do rebaixamento. O primeiro da zona do rebaixamento é o Vitória com 22 pontos. Então, neste momento, o Atlético Mineiro e Grêmio estão a 3 pontos. 3 pontos é um jogo. 3 pontos é um jogo. O Inter tem 27 e vai ter Grenal no próximo final de semana. O Atlético, por favor, me ajuda aí. Achem com quem joga o Atlético aí. E depois vem o Vasco e o Santos, outros 2 gigantes do futebol brasileiro, campeoníssimos, com 23 pontos, ou seja, Vasco e Santos têm 1 ponto de diferença para o Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento, e 2 pontos de diferença para o Juventude, que tem 21 pontos e é o segundo na zona de rebaixamento. Eu confesso a vocês que nunca vi tantos gigantes. Só 2 clubes não caíram, desses 20. Só 2 clubes não caíram para a segunda divisão dos 20 que estão disputando. Flamengo e São Paulo. São só os 2. O Atlético joga com o Botafogo no Rio. No Rio.
Gente, olha só. O Atlético joga com o Botafogo no Rio. O Grêmio vai pegar um Grenal. O Vasco joga com o Flamengo. E o Santos com o São Paulo. Olha a encrenca desses 4 gigantes. Olha o tamanho da encrenca. Você já viu alguma vez assim, Não. Falcão? Não. Tantos times de tanta importância tão perto ali brigando pelo rebaixamento? Isso não deve ser por acaso também, né? Isso é que eu estava esperando que você falasse. Não deve ser por acaso. Não mas, deve ser por acaso. E esses times grandes, quando chegam nesses momentos assim, de dificuldades, perto de cair, não estão acostumados com isso. Tem time que está acostumado a viver essas situações, time que sempre se salva nos últimos jogos e tal. Tem muito jogo, evidentemente, né? Mas assim, eu estou curioso para ver a classificação, depois para começar a acompanhar quais são os próximos jogos, né? E como é que é, além do Flamengo, Palmeiras, eu não vi bem essa classificação aí, para poder assim, opinar sobre o que vai vir daqui para frente. Eu concordo com você. Atlético, Grêmio, Vasco e Santos são clubes grandes, né? Não que os outros não sejam clubes grandes também, que estão, mas é de um... Sim, cada um é grande, a sua ali tem Vitória, tem Juventude, tem Fortaleza e tem Sport. São diferentes. São todos, né? grandes, mas é uma grandeza diferente. A pressão em cima desses clubes aí é muito grande. E isso entra dentro do campo. Exato. Para você controlar isso aí é muito difícil, porque você já chega pressionado e é diferente o jogador que está jogando no Vitória, com todo respeito, no Sport Recife, estão acostumados a viver naquela parte de baixo da tabela, daquela confusão ali. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Não. Vocês dois foram técnico do Sport. Foram técnico do Sport, você e o Falcão. E o Sport já foi muitíssimo bem no Sport. É um grande clube o Sport. Não era para estar com uma vitória só e com... Galvão, nenhuma novidade, né? A relação gestão com performance é nítida. Porque Flamengo e Palmeiras estão há 5 anos ganhando tudo, quase tudo. É gestão, performance. Porque o Mirassol está lá em cima. Porque o São Paulo se mantém, estava mal, se recupera aos poucos. Corinthians, ano passado, disputou rebaixamento. Hoje está um pouquinho melhor, mas também não está fora. Então, esses times todos vivem em crise. Ele já foi para 29 pontos, né? Ele já abriu 7 pontos da zona de rebaixamento. Então, já é um sossego. Aí tem um também sabe como ele abriu. Mas eu acho que São Paulo tem uma vantagem, que tem alguém lá dentro que conhece futebol para dizer assim, olha, vamos trocar o treinador que tem que trocar agora. E aí veio o Crespo. Rapaz que estava aqui com a gente. O senhor Muricy. Quer dizer, aí tem que ter alguém que entenda que tem hora de trocar e hora de ficar, né? Ele não se mete na escalação, ele não se mete... Mas aqui, né? Aqui. Mas não sei. Ele jurou a vida inteira que não. Mas ele sabe tudo. Claro. Sabe tudo e sabe a hora que tem que dizer. Muda. O Falcão está querendo ver os números para ver essas possibilidades. Sim, Mas enquanto não for o número de jogos o mesmo, é confuso. Porque, por exemplo, esses times estão perto do Vitória, mas o Vitória tem um jogo a mais. Vitória tem um jogo a mais do que eles. Aí já faz uma diferença. Juventude tem jogo a menos. Exato, entendeu? E agora eu não sei quando é que a gente vai conseguir igualar os atrasados, mas que estão correndo risco, sem dúvida alguma. Veja só, isso é uma coisa que... Nós tivemos a rodada número 23. O Palmeiras tem 21 jogos. Sim. O Flamengo tem 22. E o Cruzeiro tem 23. Sim. Mas isso aconteceu porque o calendário mundial bagunçou todos os campeonatos em todos os lugares. Com o tamanho que virou a Champions League, com o tamanho que virou a Libertadores. Mundial de Clubes. Daí, vou chegar lá, né? Aí veio o Mundial de Clubes. Aí Copa do Mundo. Aí vem as datas FIFA. Mas isso só foi ano que vem. Estamos falando desse ano aqui. Tanto que... Não se esqueça que o calendário brasileiro, agora, nós tivemos esse meio de semana agora, as quartas de final da Copa do Brasil. São 4 times classificados para a semifinal. Vão jogar só em dezembro. Porque vão jogar no dia 17 e vão jogar no dia 21 de dezembro, que era o final do Campeonato Brasileiro, que não pode, se um brasileiro for campeão da Libertadores, não tem como jogar até essa data, porque tem que jogar o Intercontinental. Veio lá de cima. Galvão. Veio lá, a bagunça veio lá de cima. E faltam 15 rodadas, né? São 38 jogos, tem 23. Para uns faltam 16, para outros 17. Agora, se você trabalhar, a gente na comissão técnica, você trabalhando nisso aí, você tem que fazer 50% dos pontos. Por quê? Você tem 23 pontos ali, 22 pontos, 23, você tem que fazer 50% para fazer 21 pontos para você pensar em sair da zona de rebaixamento. Vai ser 43 pontos, 42 pontos. Então, tem que fazer 50% dos pontos que você vai disputar.
Não é uma coisa tão fácil de fazer. Tem que ver, não conseguiram até agora. E a pressão vem, né? E tem que ver o que fez até ali. Se fez isso que eu tô falando. Se até agora eles não conseguiram, que era o percentual maior, tinha muito mais jogos, eles não conseguiram, imagina, diminuir o número de jogos, você vai ter 50%. É verdade. É muito complicado, é muito difícil. Mas é por isso que alguns times dão uma arrancada e outros ficam enrolados. Veja os números do Flamengo, vamos ver os números do Flamengo. Ele merece essa liderança. Os números são altamente significativos. Altamente significativos. Olha só. O Flamengo é líder em tudo. É o primeiro em gols marcados, 47. É o primeiro em menos gols sofridos, apenas 10 em 22 jogos. É uma marca importante. Claro. Sofrer 10 gols em 22 jogos. É o primeiro em passes certos durante um jogo, 519. É o primeiro, a nossa produção trabalhou muito bem nisso. É o primeiro em jogos sem sofrer gol, 13 de 22. São marcas, talvez não tenhamos visto recentemente um time com todos esses números. Se vocês se lembram de alguém, você, por exemplo, você fez 80 pontos com o Cruzeiro quando foi campeão. Mas tinha mais jogos. Mas tinha um número maior de jogos. Teve um primeiro que fez 100 pontos que tinha... Eram 8 times a mais. 46 jogos é o número máximo. jogos do Luxemburgo em 2003 fez do Cruzeiro 100 pontos. Eram 8 jogos a mais. Isso. Então essa coisa do ponto... Mas aí teria que ver o percentual, né? Essa coisa do ponto não, mas esses números... Agora, Galvão, isso é impressionante. Só falta um você número pega um aí. time... Falta um número? Falta um número, que Qual? é fundamental, decisivo, quando eu falo em gestão. Poder econômico, que mais fatura, que mais investe, o que vem planejando há mais tempo. Mas é um trabalho que vem sendo feito há anos. Há anos, então, mas o resultado está aí. Não tem nenhum time na frente que mais de gestão. O Palmeiras é a mesma coisa, porque é um é outro. Está parecendo tem uma Barcelona coisa- e Real Madrid aqui no E Brasil. outra coisa, os 10 maiores públicos esse ano do futebol brasileiro são todos em jogos do Flamengo. Tem uma coisa interessante aí. Uma coisa mexe na outra. Galvão, Vou só dizer o seguinte, vamos tentar lembrar. Sem vamos tentar poder lembrar econômico não se faz essa grande janela time. agora. Essa janela agora. Veio o Saúl, joga uma barbaridade esse espanhol, cara. No que ele joga aquela perna esquerda. Veio o Jorginho, Jorginho. seleção italiana. Alguém é titular da seleção da Itália, capitão do time, batedor de pênalti do time sem ser bom? E aí veio... Como é que é? Samuel. Tá jogando pela ponta. Samuel Lino. E o Carrascal. Mas olha o que os caras E vem para trouxeram. ganhar com salário europeu, Galvão. E olha Emerson Royal. E olha o banco. O banco quem definiu foi a Glenda Costa. Galvão, o interessante, que é o time que mais gols fez, que normalmente, quando o time ataca muito, toma mais gols. Né? Dentro da média. Que ataca, teoricamente, toma mais gols, porque fica mais frágil na defesa. Ele fez mais que todo mundo e toma menos que todo mundo. É. Mas também... É o equilíbrio. É o seu equilíbrio. Para isso, você tem que tentar fazer mais dinheiro na venda do que na compra. Então, como ele tem um jogador titular da seleção uruguaia como lateral direito, ele traz o Emerson Royal, vendeu o Wesley para Roma. Então, como ele tem, trouxe o Saúl, trouxe o Jorginho, foi-se embora o Gerson, vendeu o Gerson. E assim faz dinheiro, porque foram jogadores E tem vendidos os no melhores Flamengo. patrocínios também, disparado. Flamengo. Os melhores patrocínios. Tem o patrocínio mais caro do futebol caro. brasileiro. O Flamengo começou com Bandeira. É isso que eu ia chegar lá. começou. Fale. Tinha um vice-presidente de finanças fantástico, ele tem um mercado financeiro, e ele foi lá e falou o seguinte aqui, olha, vamos trabalhar com esses números aqui, com esses percentuais aqui, o futebol só pode gastar isso aqui. Aí chegava lá, o Galvão, tem alguma coisa para receber? Tá bom, só posso pagar daqui a 60 dias, você passa lá, e chegava lá, estava tudo certo. Então ele equilibrou as finanças do clube. Quando equilibra a parte que você está falando de gestão, as outras coisas vão acontecer. E ele privilegiou o entretenimento. Porque não existe grande negócio se você não privilegiar o entretenimento. O entretenimento, que é o futebol do Flamengo, faz com que se torne um grande negócio e ele vai atrás de patrocínio melhor que todo mundo quer participar. Todo dia estádio lotado. Com respeito à participação no time, acompanhando da equipe, não é a primeira vez que acontece isso. Um dos melhores times do Flamengo foi o Andrade de Lizico, aquele negócio lá. Né? Tita, Lico, Nunes e Lico. Ali está o segredo. Você quer ali, que eu escalo o time inteiro, não? Eu escalo, sim. Você quer que eu escalo o time inteiro? Eu escalo. Também a gente escala.
Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Pronto, só escalei o time todo. Aí, quantos anos faz que esse time jogava? Foi campeão do mundo em 81, 91, 2001, 2011, 2021, 44 anos. Então, aí você fala aqui, para mim, isso aqui se resume àquilo ali, ó. 519 passes. Quando você tem passes, e tanto eu como o Tele, como o Zagallo, os treinadores mais antigos, nós privilegiamos muito passe. Passe é fundamental para o jogo de futebol. Quanto tempo você leva com o passe certo até chegar no gol do adversário? O Falcão nessa lista porque ele talvez tenha sido o jogador que virou técnico que mais deu o passe certo. Mas na real, antes de passar, tem que dominar, né? Dominar. Os dois principais fundamentos, saber dominar e saber passar. Tem dois processos que a gente fazia muito. Domina, tira e passa. Domina, são três toques. Dominar, tirar do meio das pernas e passar. Porque quando você domina mal, ela está no meio das pernas, você tira ela do meio das pernas e faz o passe. Esse é o segredo do futebol. E passa mal, recebe mal. E a outra é o seguinte, chama-se defesa boa, é aquela que o time tem posse de bola. Quando você tem posse de bola, você tira o adversário do teu campo e leva o adversário no campo dele, com posse de bola no campo dele, e você vai tirar o cara de perto do gol. Quando você toma muito pouco gol, não é porque você tem 3 zagueiros, 5 zagueiros, 10 zagueiros, não. É porque você tem um time que tem posse de bola no campo do adversário. E dá e aí vem o passe certo, vem o controle de bola. O que está acontecendo lá no Flamengo? E é só notícia boa. Inclusive, vou começar com essa. Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva, e novamente uma boa entrevista coletiva do treinador do Flamengo, ele elogiou demais o Saúl e disse que talvez o Saúl esteja vivendo a melhor fase da carreira dele agora no Flamengo. Quem ouve o Felipe Luiz falar do Saúl pensa, nossa, o Saúl tá... Quanto tempo no Flamengo? Já tem 1 ano no Flamengo? Nananina, não. Eu fui ver os números do Saúl. Gente, o Saúl não tem nem 10 jogos com a camisa do Flamengo. O Saúl tem 8 jogos pelo Flamengo, sendo 5 como titular, tá? Os 3 primeiros jogos dele pelo Flamengo, ele entrou durante o segundo tempo. Nesses 8 jogos, 5 como titular, ele totaliza 511 minutos em campo e deu uma assistência, que foi justamente pro gol do Arrascaeta na vitória em cima do Juventude. E por falar nisso, para ele entrar em campo nessa partida, ele fez um esforço absurdo. E ele falou sobre isso na Zona Mista ontem. Ele falou, tem sido uma loucura. O Marco, que é o terceiro filho dele, nasceu às 4h16 da manhã. Por sorte, correu tudo muito bem. Minha esposa já está em casa com ele. Agradeço ao hospital, à médica, para mim era importante que saísse bem. Minha mulher está bem, é uma super mulher, foi capaz de fazer tudo. Ela queria ter o bebê na Espanha, porque tinha mais confiança. Falei a ela sobre as instalações que tinha visto aqui para que o Marco nascesse aqui. A verdade é que tinha uma pressão muito alta para que tudo saísse bem. Passamos toda a noite no hospital, às 6 horas fomos para o quarto, às 8 horas me mandaram mensagem do clube para que eu tentasse chegar ao treino com os companheiros. Cheguei um pouco tarde, eles já estavam treinando, fiquei na academia e quando eles voltaram fui a campo. Fui para casa, depois encontrei meus outros 2 filhos e os levei ao hospital para que conhecesse o Marco. Ficamos lá até 7h30 da noite e fomos todos para casa. Depois fui dormir porque hoje tinha um jogo. Às 3 horas acordei, às 5 horas cheguei ao aeroporto, às 6 horas peguei um voo para Campinas e depois para Caxias do Sul. Fui diretamente para o hotel, consegui descansar um pouco, cerca de 40 minutos. Foi corrido. O importante é que tudo saiu bem. Sempre há um risco quando não se descansa bem e faz essas loucuras. E, gente, depois disso tudo, de toda essa logística especial, o esforço do jogador para comparecer em campo, seria totalmente normal se ele não conseguisse render tanto na parte física quanto na parte técnica e até mesmo na parte tática. Mas ele, na minha concepção, não só rendeu, como para mim foi o melhor em campo. Eu entendo quem vota no Arrascaeta. O Arrascaeta fez gol, botou bola no travessão em uma batida de falta, fez jogada trabalhada, criou oportunidades para os companheiros. Mas o que o Saúl jogou ontem, gente, ele tomou conta do meio de campo. Tomou conta. E outra, ao lado do Alan. Isso não é uma crítica ao Alan, mas é totalmente diferente você jogar com Jorginho, jogar com De La Cruz e jogar com Alan. São características diferentes. No caso do Alan, ele teoricamente teria que correr mais para fazer o box-to-box, chegar mais ao ataque. Então foi uma partida excepcional do Saúl. Eu acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Inclusive eu voto nele como o melhor em campo. E repito o que eu falei na minha introdução no começo do vídeo. O Saúl chegou e não deixa a torcida e nem o Felipe Luiz sentirem saudade do Gerson. É o Gerson que sente saudade do Flamengo. Eu não tenho
dúvidas disso. O Saul tomou conta e o Pulgar, quando voltar, vai ter que jogar muita bola para ser titular junto com o Jorginho, porque hoje, para mim, é Saul e Jorginho a dupla de volantes do Flamengo. Vocês concordam, discordam? Podem comentar à vontade aí. E, novamente, parabéns ao Saul pelo esforço para jogar essa partida contra o Juventude. E fica a dúvida se o Jorginho volta contra o Estudiantes. A informação que eu tenho é que sim, que volta sim. Ele, teoricamente, foi preservado desse jogo contra o Juventude, pensando no jogo do Estudiantes. Vamos falar agora do José Boto, porque ele deu uma entrevista ao UOL e quebrou o silêncio. Falou sobre Filipe Luiz, falou sobre Pedro. A gente vai trazer aqui essas declarações. Eu vou começar... Desculpa, pessoal, ainda estou levemente gripado. Eu vou começar sobre o Filipe Luiz. Ele falou sobre a proposta que o Filipe Luiz recebeu, o presidente do Fenerbahçe ligando para ele. Ele falou: na semana passada, o Filipe Luiz teve a possibilidade de sair para um clube europeu. Ele recusou. E eu sei disso porque o presidente desse clube, que é o Fenerbahçe, ele não cita, me ligou e perguntou quanto queríamos para liberar o Filipe. Respondi que, como o BAP já disse, isso aqui não é banco. Nós queremos que ele fique e não tínhamos qualquer intenção de vendê-lo. Ele próprio também recusou. Esse clube queria ressarcir o Flamengo pagando muito mais que a multa que existe no contrato. Mas o Filipe também não quis ir, não quis abandonar o projeto. E era um bom clube europeu. É o Fenerbahçe. Eu vou dar minha opinião. Eu não considero um bom clube europeu para o Filipe Luiz nesse momento. Acho que a decisão dele foi extremamente correta e não porque eu quero que ele continue no Flamengo. Eu, no lugar dele, renovaria por mais um ano, pelo menos, porque eu acho que ele tem potencial para superar as marcas até mesmo do Jorge Jesus, ainda mais se vencer os 2 títulos nessa temporada, ganharia mais experiência como treinador, mas... Gente, sem sombra de dúvidas, uma hora o Filipe Luiz, ele vai para a Europa. E ele vai quebrar o paradigma de que treinador brasileiro não tem muitas oportunidades na Europa. Ele terá. E eu vou falar por quê. Primeiro, acima de tudo, ele tem qualidade, já mostrou isso. Segundo, é um cara extremamente respeitado na Europa por conta da carreira que ele construiu como jogador de futebol. Terceiro, não tem dificuldade com língua, ele fala outras línguas, isso ajuda demais. E a gente sabe que muitos treinadores brasileiros não sabem falar nem o inglês, e não é uma crítica. De repente a pessoa não teve oportunidade de aprender, mas enfim, isso dificulta na hora da contratação desse treinador. Então, eu acho que o Filipe Luiz tem potencial para fazer mais ou menos o que o Kompany, o belga, que hoje é treinador do Bayern de Munique, fez. Por exemplo, ele começou no Anderlecht, lá da Bélgica, aí teve uma passagem muito boa pelo Burnley, da Inglaterra, e agora está no Bayern de Munique. Eu acredito que daqui a pouco o Filipe Luiz vai fazer esse mesmo caminho. Eu espero que demore como torcedor, como jornalista, como tudo. Mas mais cedo ou mais tarde, ele vai para a Europa. Até porque, na ocasião, quando ele foi contratado para substituir o Tite, eu lembro de um dirigente na ocasião me falando: Vene, o Filipe Luiz ele tem projeto de vida, a esposa dele é espanhola, no futuro ele vai querer voltar para a Europa, isso é normal. Então, assim, pegando essa informação da ocasião e trazendo para agora, é isso que vai acontecer. Eu espero que demore, espero que pelo menos ele fique mais um ano. E sobre Pedro, o José Boto também disse: nunca houve uma intenção de vender. Era uma altura em que o Pedro não estava sendo utilizado, mas não havia uma intenção de vender por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. O Pedro que está a jogar hoje, e é isso que é importante ressaltar, que tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que ele é capaz de atingir e aquela que ele entrega hoje à equipe. Nós estamos muito satisfeitos com essa entrega. Tanto é que houve uma proposta quase no final da janela na casa dos 18 milhões de dólares e que nós recusamos, do Al Rayyan, que nós trouxemos aqui com exclusividade em primeira mão no canal Vene Casagrande. O mais importante é que tudo aquilo que se falou, que foi dito, que foi público sobre o Pedro, resultou em um Pedro diferente. Um Pedro que ajuda muito o Flamengo e ajuda ele próprio na valorização como jogador. Todo o resto são coisas normais que acontecem em clubes. Então, tá aí o José Boto falando sobre o Pedro. Que bom. Eu penso da mesma maneira. No fim das contas foi bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Pedro, bom para o José Boto, bom para o Filipe Luiz, e que assim seja, que o Pedro continue fazendo muitos gols. Embora eu acho que na quinta-feira ele será reserva e Bruno Henrique titular. Você também acha? Comenta aí. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, então o Mengão vira agora o foco completo para
para a partida contra o Estudiantes, partida pela Copa Libertadores da América, né? A gente viu aí o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos a partida do Cruzeiro contra o Bahia. O Cruzeiro venceu o Bahia de virada por 2-1 e continua ali no páreo, né? Na briga pelo título do Brasileirão, junto com o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, tá tranquilo nesse momento no Brasileirão e agora vira o foco então para a partida contra o Estudiantes, partida pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa fazer um bom resultado, joga no Maracanã. Lembrando que são 2 partidas ida e volta, por isso a primeira partida é importantíssima. O Flamengo precisa fazer um bom resultado jogando diante do seu torcedor, jogando no Maracanã. E eu acho que o seguinte, o Flamengo vencendo ali por 2-0, 3-0, eu acho que o Flamengo encaminha bem a classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América. Por isso que eu considero o jogo do ano. Inclusive na coletiva passada, o técnico Felipe Luiz foi perguntado se seria para ele o jogo do ano. E ele falou, ó, para mim todos os jogos são considerados jogos do ano, né? Mas falando da Copa Libertadores, esse jogo contra o Estudiantes sim é considerado um jogo do ano, porque o Flamengo precisa de um bom resultado jogando dentro de casa e aí fica mais tranquilo jogando fora de casa lá na Argentina. Vamos ver qual vai ser o time do que o técnico Felipe Luiz vai preparar. Será que Pedro será titular nessa partida da Libertadores? Vamos ficar de olho nos treinos do Flamengo, nessa preparação do Mengão para essa partida contra o Estudiantes, partida pela Copa Libertadores da América. Agora é o seguinte, falando sobre palpites. Você tem o seu palpite, meu amigo, para essa partida? Flamengo e Estudiantes no Maracanã? Já vai nos comentários, já deixa registrado aí, coloca aí o seu palpite. Eu já vou deixar meu palpite registrado. Para mim, vai dar Flamengo 3, Estudiantes 0. Palpite para a partida contra o Estudiantes, Copa Libertadores da América. E aí, qual é o seu palpite? Deixa registrado aí nos comentários, vamos ver quem vai acertar. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreva e ative o sino das notificações. E aqui desse lado, ó, tem mais informações do Flamengo. É só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.